Muito bem, pilhas trocadas, dando seguimento. Então percebam que quando o estupro é cometido junto com lesões leves, o sujeito responde só pelo estupro. As lesões leves ficam absorvidas. Quando o sujeito pratica o estupro e gera lesão corporal grave, aí, meus amigos, nós vamos ter o estupro e a lesão grave ou gravíssima do Código Penal serve como qualificadora. Ou seja, ele não vai responder por estupro mais lesão corporal grave, estupro mais lesão corporal gravíssima. Não. Será estupro qualificado por essas lesões. O mesmo vale para a morte. Parágrafo 2º, se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Detalhe importante aqui, pessoal. Essas condutas que os senhores estão vendo aqui, esses crimes, eles são crimes pré-ter-dolosos. Ou seja, o dolo do agente, o dolo do indivíduo é estuprar. E a lesão grave ou gravíssima ou a morte não está na sua intenção. Acontece pela sua falta de cuidado. Então são crimes pré-ter-dolosos. Por isso que estupro qualificado pela lesão grave, bom, esse nem se fala, mas o estupro qualificado pela morte, ele não vai a júri popular. Ele não vai a júri popular porque a morte é culposa. Nós temos aqui um crime pré-ter-doloso. Certo? Cuidem isso. Ah, professor, tem algum caso que o estupro vai a júri? Tem, quando a intenção do indivíduo é estuprar e matar. Então vamos supor que o indivíduo estupre a vítima. Depois, para assegurar a impunidade do crime, ele decide então matá-la. Agora nós temos dois crimes. Agora nós temos o estupro e nós temos o homicídio. Como o homicídio é crime doloso contra a vida, o estupro é conexo, o homicídio atrai o estupro. E os jurados, então, o tribunal do júri, vai julgar tanto o homicídio, como vai julgar também o estupro. Mas, se a morte não for dolosa, aí é justiça comum. Certo? Bom, se o sujeito tenta estuprar, mas não consegue, o que nós vamos ter? Tentativa de estupro. Irritado, ele mata. E depois de matar, ele mantém relação sexual com o cadáver. Quais são os crimes que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter tentativa de homicídio, nós vamos ter tentativa de estupro, porque quando ele tentou estuprar, a vítima estava viva, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nós vamos ter homicídio consumado, certo? Homicídio consumado. E nós vamos ter vilipêndio ao cadáver, porque quando ele manteve a relação, foi com o cadáver. Então eu não posso falar aqui em estupro, porque o estupro pressupõe uma pessoa viva. Certinho? Sujeito tenta estuprar, não consegue, mata a vítima e mantém relação com o cadáver. É tentativa de estupro, combinado com homicídio consumado, qualificado inclusive, e vilipêndio ao cadáver.
Outro cuidado, pessoal. O indivíduo vai estuprar a vítima. A vítima tem um ataque do coração e morre. Que crime é esse? É tentativa de estupro qualificada pela morte. Porque a lei é muito clara ao dizer no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, não é da violência, é se da conduta resulta a morte. Como a morte resultou da conduta, é dali. Certo? Muito bem. Pessoal, outra coisa que eu quero que vocês cuidem, tá? Que vocês tenham bastante atenção, diz respeito à natureza hedionda. O estupro é um crime hediondo. Ele está no rol dos crimes hediondos. Acompanhe aqui comigo. Lei dos crimes hediondos, artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. E aí está o inciso 5 aqui, ó. Estupro, artigo 213 caput, parágrafos 1º e 2º. O que quer dizer o estupro ser crime hediondo? Ora, pessoal, quer dizer que existem maiores rigores na punição e execução de pena. Por exemplo, o estupro é inafiançável, não cabe fiança, é insuscetível de graça ou anistia. Para progredir de regime, existe uma porcentagem que não está mais na lei dos crimes hediondos, mas está lá no pacote anticrime. Então, e são com certeza mais rigorosas. Então, o estupro tem essas peculiaridades, certo? Lembrem que o estupro é crime hediondo. Não importa se na forma simples, não importa se na forma qualificada, não importa se é seguida de morte, não importa, todos esses casos se caracterizam como crime hediondo. Apagamos e seguimos. Agora, amigos, nós temos então as chamadas causas de aumento de pena. As causas de aumento de pena, pessoal, são situações em que a pena vai ter um aumento fracionado. Não é qualificadora que aumenta mínimo e máximo. Qualificadora nós só temos duas, que é quando da conduta resulta lesão corporal grave, sem intenção, óbvio, e quando resulta a morte. Então aqui nós temos causas de aumento de pena.
Quando a gente fala das causas de aumento de pena, a gente vai ter que pular uma série de artigos, porque essas causas de aumento de pena, elas incidem também em outros tipos penais. Então a gente vai lá para o artigo 226. A pena é aumentada. Vamos trabalhar aqui na tela então esses casos, certo? Nós vamos ter o estupro e se ocorrer nessas circunstâncias que aqui estão, nós vamos ter então aumentos de pena. A pena é aumentada. Aí nós temos um inciso 1. Inciso 1 diz da quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Vamos colocar aqui assim, ó. Menos para o estupro, certo? Por quê? Porque para o estupro surgiu o estupro coletivo. Pela Lei 13.718 de 2018. Então aqui, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas, vale para outros crimes sexuais, mas não para o crime de estupro, porque aí nós vamos ter o estupro coletivo aqui, ó. Espero que tenham entendido isso. Ou seja, em vez da quarta parte, o aumento vai ser de 1 a 2/3, se tratar de estupro coletivo. Ok? Pegaram? Bela questão para cair em prova, hein? Porque, amigos, vejam, se porventura 2 pessoas praticam estupro contra uma, o juiz aplica o aumento de 1/4 pelo inciso 1 e depois de 1 a 2/3 pela letra A, ele estaria aplicando aquilo que a gente chama de bis in idem, ou seja, estaria piorando 2 vezes pelo mesmo fato. Piorando 2 vezes pelo mesmo fato, pela mesma razão, pelo mesmo motivo. O que é proibido no Brasil, né? Então cuidem isso. Mas o estupro coletivo, ele é uma causa de aumento de pena. Tu pega a pena, por exemplo, de 6 a 10 anos e aumenta de 1 a 2/3. Cuidado. Por exemplo, 2 pessoas seguram a vítima e uma terceira estupra. Eu posso dizer que só há o aumento de pena de 1 a 2/3 para aquele que realmente pratica o ato. Os que estão segurando não incidem o aumento de pena? Errado. O aumento de pena vai incidir para todos eles, pessoal. Certo? Incide para todos os envolvidos. Claro que aqueles que estão segurando, talvez a pena seja reduzida em 1/3. O que pratica o ato tenha reduzido, não, aumentado em 1/3. O que pratica o ato, talvez tenha aumentado em 2/3. Então entendam o seguinte, esse aumento de pena do estupro coletivo, ele vale tanto para autores, como para coautores, como para partícipes. Certo? Cuidem isso. Estupro corretivo, objetivo dar um castigo na vítima. Aumenta-se também de 1 a 2/3, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, certo? Cuidem isso também. Temos mais causas de aumento de pena?
Temos. Temos outra disposição geral para vocês verem. O legislador criou 2 tipos de disposições gerais, né? O 234A diz: nos crimes previstos nesse título, a pena é aumentada de metade a 2/3 se do crime resulta gravidez. É óbvio, amigos, que é preciso demonstrar que a gravidez foi oriunda do estupro, certo? Outro cuidado, lembrem que gravidez resultante de estupro permite o aborto legal, mas mesmo que a vítima aborte, o aumento da pena ainda assim incide. Por quê? Porque do ato sexual resultou a gravidez. Então, cuidado em relação a isso também, certo? Outro cuidado é com o número 4. De 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria ser portador. Aí lembrem bem, se porventura o sujeito tem uma moléstia venérea que sabe ou deveria saber, ok? E pratica o estupro, nesse caso, nós só temos o crime do estupro aumentada de 1/6 à metade. Se era a intenção transmitir a moléstia e não transmitiu, aí vai ser o quê? Vai ser a soma do crime de estupro com o crime de perigo de contágio de moléstia venérea. E se realmente transmite, aí é o estupro com aumento de 1 a 2/3. Se a vítima é idosa, com mais razão ainda tem o aumento de pena, né? Pela fragilidade. Ou pessoa com deficiência, mas cuidado, essa pessoa com deficiência, ela tem que ter capacidade de discernimento. Cuidem isso, obrigatoriamente capacidade de discernimento. Por quê, pessoal? Por um motivo muito singelo. Se ela não tiver capacidade de discernimento, isso significa, meus caros, isso significa que ela é vulnerável. E aí nós vamos ter o crime de estupro de vulnerável com pena de 8 a 15, que é o artigo 217-A do Código Penal. Certinho? Muito bem. Então assim nós vencemos um tipo penal que é o mais importante, que é o de estupro. Provavelmente a gente vai acabar adentrando mais a fundo também no estupro de vulnerável, mas os outros crimes é um ou outro detalhezinho que é importante apenas. Certinho? Valeu, amigos. Agradeço por enquanto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.